Que a paz daquele que ressuscitou dentre os mortos seja com você nesta manhã. Eu quero trazer para você uma breve reflexão da palavra do Senhor neste dia, quando nós celebramos a ressurreição do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E eu estava pensando na seguinte pergunta: do que a ressurreição nos fala? Qual é a mensagem que ela nos transmite? A ressurreição de Cristo, de fato, foi algo ocorrido na história. Por mais que os homens tentem e queiram negar, mas, de fato, ele ressuscitou. Mas o que este fato da ressurreição de Cristo nos traz? Que mensagem a ressurreição de Cristo nos diz? Quando nós olhamos os relatos dos 4 evangelistas, nós vamos encontrar algumas respostas a esta pergunta. E quando nós lemos a palavra do Senhor, nós vamos observar que a ressurreição de Cristo, irmãos, nos traz paz. Nos traz verdadeira paz. Em Lucas capítulo 24, versículo 36, diz que o Senhor Jesus, depois de ressurreto, e depois de ter aparecido entre os seus, na verdade, quando ele apareceu entre os seus, com os discípulos que estavam em casa, que já tinham ouvido das mulheres, que ele não estava mais no sepulcro, diz o texto em Lucas capítulo 24, que ele apareceu no meio deles e disse: paz seja convosco. As primeiras palavras de Jesus para os discípulos foram justamente essas: paz seja convosco. A ressurreição de Cristo nos fala de paz. Aqueles irmãos, aqueles discípulos estavam temerosos. Aqueles irmãos em Cristo, nossos discípulos de Jesus, os apóstolos de Cristo, as mulheres estavam atemorizadas. Não estavam com seus corações tranquilos. Estavam apreensivos, afinal de contas, o Senhor Jesus morreu. E agora o que seria deles? Eles estavam se sentindo órfãos. Mas as palavras de Jesus foram: paz seja convosco. É disto que a ressurreição nos fala. Mas não apenas de paz, mas a ressurreição de Cristo nos fala também de consolo, conforto, alento à alma. Maria Madalena ficou lá no sepulcro e ela confundiu Jesus com o jardineiro, diz a palavra do Senhor no Evangelho de João, capítulo 20. No versículo 15 diz que o Senhor Jesus se aproxima dela, mas ela não consegue reconhecer que é o Senhor Jesus. E o Senhor Jesus diz para ela: mulher, por que choras? Por que choras, ó mulher? E diz o texto que ela, pensando que era o jardineiro, pergunta onde foi colocado o corpo. Até que Jesus fala novamente, e ela reconhece que é o Senhor Jesus, e disse: mestre, e agarra-se a ele em profunda agora alegria. O seu coração agora foi consolado, porque de fato Cristo ressuscitou. A ressurreição de Cristo nos fala de paz. A ressurreição de Cristo nos fala de consolo ao coração abatido. A ressurreição de Cristo, irmãos, nos fala de vitória. Diz o texto, por exemplo, em Mateus 28, versículo 6, que as mulheres foram ao sepulcro e, chegando lá, os anjos perguntaram a ela: por que vocês estão procurando o vivo entre os mortos? E olha a afirmação dos anjos: ele não está aqui, ele ressuscitou. Ele foi vitorioso sobre a morte. Ele mesmo disse que daria a sua vida e a retomaria, porque essa autoridade ele recebeu do Pai. A palavra de Deus nos mostra que a ressurreição de Cristo nos fala de vitória. Na verdade, Cristo já foi vitorioso desde a cruz, porque Paulo vai dizer aos Colossenses que ele triunfou sobre os seus inimigos na cruz. Mas a vitória iniciada na cruz, ela foi consumada na ressurreição. E essa vitória nos é dada também porque, assim como ele ressuscitou, nós um dia iremos ressuscitar. E se aqueles que não morrerem na vinda de Cristo terão seus corpos transformados, como diz a palavra,
do Senhor. A ressurreição nos fala de paz. A ressurreição nos fala de consolo. A ressurreição nos fala de vitória. A ressurreição nos fala, irmãos, de esperança. O apóstolo Pedro, quando escreve sua carta, no capítulo 1, versículo 3, ele vai dizer que nós fomos regenerados, fomos transformados, fomos feitos novas criaturas. E a fonte dessa regeneração, desse novo nascimento, está na misericórdia de Deus, não nos nossos merecimentos, mas na sua misericórdia, no seu amor gracioso para conosco. E ele nos diz que nós fomos regenerados, segundo a misericórdia do Senhor, para uma viva esperança. O propósito é para que tivéssemos uma viva esperança. É interessante que ele não diz uma esperança, mas ele nos diz uma viva esperança. Mas olha o que ele diz: uma viva esperança mediante a ressurreição de Cristo. É pela ressurreição de Cristo que vem essa esperança. É disso que a ressurreição nos fala. É disso que a ressurreição lhe fala nesta manhã. De uma viva esperança. A palavra de Deus nos diz que Cristo ressuscitou. E a sua ressurreição nos traz paz. A sua ressurreição nos traz consolo. A sua ressurreição nos traz vitória. A sua ressurreição nos traz uma viva esperança. Eu não sei como você amanheceu neste dia. Talvez você não esteja com tanta paz no coração. Mas eu quero lhe dizer que você pode ter paz e você tem a paz. Qual é a razão? Cristo ressuscitou e está entre nós. Talvez o seu coração esteja abatido, ou venha se abater durante este dia ou nos próximos dias. Mas renove-se, alegre-se, seja fortalecido. E qual a razão? Cristo ressuscitou e está entre nós. Talvez você esteja sentindo-se derrotado. As lutas estão sendo muito intensas, grandes, graves até. Mas eu quero dizer a você, anime-se, erga a sua cabeça, olhe para frente, ande como vitorioso, porque você é mais do que vencedor em Cristo Jesus. E qual é a razão disso? Simplesmente é porque Ele ressuscitou e está entre nós. Talvez você esteja sem esperança, sem muita alegria e percepção para um futuro. Mas eu quero dizer que você que já está em Cristo, você já tem essa esperança. A esperança da vinda de Cristo, a esperança de novos céus e nova terra, a esperança da glória de Deus. E o que lhe garante isso é porque Cristo ressuscitou e vivo está entre nós. Que a mensagem da ressurreição de Cristo encha o seu coração neste dia. Que a mensagem da ressurreição de Cristo encha o seu coração de gozo. E você proclame que Cristo ressuscitou. Que Cristo está entre nós. Que Cristo, Ele vive, está à direita de Deus. E que um dia, em breve, muito em breve, virá nos buscar. Que Deus em Cristo lhe abençoe. E que a mensagem da ressurreição encha o seu coração. Porque Ele vive, posso crer.